E hoje é dia de análise com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Professor, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente começa essa conversa falando da decisão do Supremo Tribunal Federal, não é, professor, que ontem anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras e ex-presidente também do Banco do Brasil, Waldemir Bendini. Os magistrados consideraram a sentença nula. E o detalhe que a sentença foi dada pelo então juiz, hoje ministro Sérgio Moro, dentro do âmbito da Operação Lava Jato. Muda alguma coisa em relação a isso, professor? A minha visão muda, sim. Eu acho que nós abrimos uma porteira que vai ser discutido, todo mundo vai ter o mesmo direito, porque dizem que o juiz de primeira instância extrapolou, baseado aí, tem uma dúvida, em delações, né? E você acaba não dando oportunidade para o acusado rever todas a alegação é que o Waldemir Bendini foi notificado a fazer as alegações finais do seu processo junto com os delatores, quando na verdade ele deveria fazer depois, porque os delatores poderiam apresentar novas acusações e ele não teve oportunidade de se defender. É essa a alegação. Então, esse é o caso, assim, porque na verdade a delação premiada no Brasil, ela está sendo feita a fórceps, é diferente um pouco dos outros países. Tem uma regra clara, definida, sabe-se como usar a delação. No Brasil parece que a coisa vai assim, caso a caso, se atropela, agora pode, isso aqui não pode. Eu acho que essa decisão abre uma porteira para que todos que sofreram o mesmo processo, entendeu? Recorram e aí a Lava Jato fica novamente numa situação de muito cuidado, muito perigo. É o caso, por exemplo, da defesa do ex-presidente Lula, que hoje já entrou com um pedido de igualdade de direitos, vamos colocar assim, não é, professor? Independente da posição ideológica de cada um, nós temos que ver pelo lado do direito. Se o Supremo, não é ele que está criando, vê amparo dentro do processo da Constituição, tem que ser obedecido, independente de quem seja. E me parece que, como já tomaram essa medida, a segunda turma, né, vai se discutir isso no plenário ainda do Supremo, se isso avançar. Mas, de qualquer jeito, é um direito de todos que foram julgados dentro desse rito processual da mesma forma. E é o que o Lula está fazendo. Nesse caso, não houve uma anulação do processo, não é, professor? Na verdade, o processo retorna para a primeira instância. Primeira instância. E aí você abre novamente para que fale, para que dê conhecimento, e aí vai fechar isso em primeira instância o mesmo trabalho. Os processos, como o do sítio, que ainda estão em andamento, também correm esse risco? A mesma coisa. O processo de delação, o do apartamento foi assim, quer dizer, você usou a delação e não deu o direito da pessoa conhecer, entendeu? Vai ter que voltar para trás. O conteúdo da delação para poder se defender, né? Entendeu? Não pode ficar inserindo delações aí no meio, debaixo do processo. Então, muita coisa vai ser revista nesse processo todo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, Iberê, e mantendo o personagem, o agora ministro Sérgio Moro declarou hoje ao canal pago Globo News que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, continua no cargo apesar da oposição do presidente Bolsonaro. Eles não andam se entendendo muito ultimamente e parece que a tal famosa carta branca do Bolsonaro não era tão branca assim, não é, Iberê? Eu acho que o Moro ficou numa situação delicada, com o vazamento de todas as informações, ele não tem esse preparo para viver politicamente, é um juiz, né? Era um ex-juiz, largou a sua carreira, e ele não tem o mesmo perfil do Bolsonaro. O Bolsonaro destrava a língua, ele sai falando, ele é a visão imperialista, né? Ele é o imperador da história, ele quer e vai brigar por isso. Ele não pensa muito para falar, na verdade, né, Iberê? Depois até ele reconsidera algumas posições. Alguém avisa, o senhor falou demais. Calma, né, presidente? Não é bem assim. Então é assim, eu acho que o Moro realmente, depois de um período de vazar essas informações, ele parece que deu uma recuada, entendeu? Ficou um pouquinho mais quieto. Então vamos ver o que rola nesse processo todo. Bom, e nessa semana o governador João Dória teve que falar sobre também uma suposta aproximação dele com o Moro e até sobre um convite para que ele integrasse o secretariado. Obviamente, já pensando nas eleições, né, de 2020. O Dória é muito rápido, né? O Dória está pensando lá para frente. Ele negou, disse que não, entendeu? Mas ele está vendo que existe uma pessoa dentro do governo Bolsonaro que se desgasta
e ele se mantém o Moro, ele está tentando puxar o Moro. Então, o Dória é uma máquina de eleições. Ele vive em eleição, entendeu? Periodicamente. Ele assumiu, está muito bem, eu sou governador, mas eu já estou pensando na Previdência. Como ele fez quando ele era prefeito, a mesma coisa. Então, ele continua fazendo política, que não é diferente de ninguém. Só que ele, em evidência, ele muito rápido, né? Agora, o Dória surgiu de uma forma tardia até para a política. Apesar do envolvimento político dele, o pai era político, mas ele demorou para se lançar, né, dentro da política, e depois que se lançou também, parece que o bichinho da política... Não é isso. Eu acho que são oportunidades. Ele tinha lá sua participação, teve ligação com o turismo, entendeu? Mas é oportunidade. Eu achei ele assim, ele tem uma habilidade de sentir o cheiro de onde está passando o cavalo, ele vai. E foi a época... Ele põe a sela e não perde a oportunidade, né, professor? Foi a época que, quando ele disse que entrou na política, ele nunca saiu. Ele sempre esteve ligado a partidos. Mas a oportunidade apareceu e ele conseguiu pegar. Bom, reforma da Previdência, que faz tempo que a gente não falava, hein, Iberê? Deu uma acalmada, né? Depois que foi para o Senado, parece que o assunto não está tão em baila. Mas, de qualquer maneira, o relator, o senador Tasso Gereissati, apresentou, né, o parecer final dele com 4 modificações, mas que não fazem com que a reforma retorne para a Câmara. Porque na verdade são supressões, né? Ele está tirando do processo. Quando tira não tem problema, o problema é acrescentar. O problema é mudar, ele não mudou, ele tirou, pronto, não vamos discutir mais. E ele deu a formatação da PEC paralela. Todo aquele jabutizinho que tinha lá, ele tirou e disse, vamos discutir depois. Quer dizer, então o que ele está fazendo? Quando se falar na paralela, aí vai voltar tudo isso que está se discutindo. Mas o texto básico, é o que é a luta do governo, tem que ser aprovado. Por que isso, é esse que ele não mexeu. É esse que ele não mexe. Ele está dizendo o quê? Tira fora, deixa ele na geladeira e depois nós vamos discutir. Os temas polêmicos que de alguma maneira deram algum tipo de controvérsia, ele retirou e vai pôr nessa PEC paralela, né? Então esse é o processo. Na paralela aí vai ser outra briga, vão criar outras coisas. Bom, a previsão é de votação no dia 10 de outubro, o que parece... A não ser que aconteça alguma coisa assim muito inesperada, deve correr normalmente, não é? Eu acho que no Senado ele tem um pouco mais de tranquilidade, o governo, pela quantidade de senadores, então ele não tem tanta força a oposição, né? Perdeu muita força lá. Então ele vai conseguir aprovar o texto básico, assim, meio recortado, mas vai, entendeu? Mas vamos parar de falar de Previdência. E aí nós vamos começar a discutir a Previdência, a problemática. Quem entra, se era o regime único, se entra Estado, se entra municípios. Se a contribuição para quem ganha é um salário, é meio, na morte se fica com 30, quantos filhos, isto vai se discutir lá adiante. E vai dar muita discussão, porque uma das sugestões, Iberê, pelo que eu li, é a seguinte, de fazer nessa PEC a reforma também para os estados. Sim. E os municípios podem ou não aderir, ou seja, automaticamente aprovando para o Estado, o município estaria incluído, a não ser que o município faça uma lei ordinária dizendo que não quer participar da reforma. Então, isso ainda vai render um pouquinho. Mas nós temos que no Brasil, ele rende, mas tem eleição logo, logo. E aí nós temos que pensar politicamente. Eu não estou muito preocupado se vai aumentar, se vai diminuir, se é regime único. Vai começar a se analisar se é politicamente interessante e aí eles vão votar. Professor Iberê Cirna, obrigado mais uma vez pela participação e uma boa noite. Boa noite.